Olá, eu sou o Dr. Fábio Schutz, oncologista clínico da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Nós estamos aqui hoje novamente com uma live, um Tira Dúvidas do Instituto Vencer o Câncer sobre câncer de rim. Então hoje nós vamos ficar algum tempo com vocês para discutir algumas dúvidas que vocês enviem ao vivo para a gente discutir especificamente sobre câncer de rim. Uma das minhas especialidades, eu trato bastante tumor de rim, então eu vou estar aqui conversando com vocês. E a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje também com a Carolina Pires. Ela é enfermeira também da Beneficência Portuguesa e ela vai se apresentar e falar um pouquinho do que ela faz. Carolina? Bom dia, meu nome é Carolina, eu sou enfermeira então da BP. Trabalho diretamente com os pacientes oncológicos nos momentos das consultas, com os médicos oncologistas, dando orientação, conversando sobre o que pode acontecer com o tratamento. A Carolina, inclusive uma curiosidade, a gente introduziu essa função na BP há relativamente pouco tempo. Então ela é uma enfermeira de práticas avançadas ou de enfermeira clínica, ainda não é uma coisa muito bem estabelecida, mas ela tem essa função, como ela mesma comentou, acompanhamento do paciente por e-mail, checagem de exames de sangue, exame laboratorial. Isso acaba facilitando muito a nossa consulta e facilita muito também a interação dos pacientes com a instituição, do paciente com o médico, do paciente com a enfermeira, da enfermeira com o médico. Então a gente acaba tendo uma visão muito mais multidisciplinar do paciente no nosso centro de oncologia. E como eu faço parte também do Instituto Vencer o Câncer, como um consultor científico, então a gente está aqui hoje e uma das minhas especialidades é câncer de rim, então a gente vai esclarecer as dúvidas de câncer de rim. A gente já recebeu algumas perguntas aqui do público, então eu vou tentar selecionar aqui algumas perguntas, mas fiquem à vontade, podem ir enviando perguntas ao vivo, as perguntas vão sendo selecionadas e mandadas ao vivo aqui para a gente e a gente vai discutindo elas ponto a ponto. Bom, muito bem. Uma primeira pergunta que a gente tem aqui, que é do Marcos Conte, ele pergunta se, ele diz que sempre escuta que o câncer de rim é um câncer silencioso, que não apresenta nenhum tipo de sintoma. E aí ele pergunta se tem algum momento em que eles aparecem, no caso os sintomas aparecem e quais são. Então ele tá correto, o câncer de rim é um câncer que nos Estados Unidos, inclusive, a maior probabilidade dele ser diagnosticado é de maneira incidental, com a realização de exames de imagem por outros motivos. Por exemplo, um paciente que vai ao pronto-socorro por um quadro de dor abdominal, apendicite, uma colicistite, acaba fazendo um ultrassom de abdômen e neste ultrassom de abdômen acaba diagnosticando um nódulo no rim suspeito e aí é encaminhado para o urologista para investigação. Então hoje nos Estados Unidos a maior parte dos casos de câncer de rim são diagnosticados dessa maneira. No Brasil depende muito se o paciente tem acesso a serviços de saúde. E infelizmente muitos pacientes, principalmente do serviço público de saúde, acabam não tendo acesso e acabam chegando com um diagnóstico mais tardio do câncer de rim. Em relação a sintomas, quando o câncer de rim apresenta sintomas, na realidade o sintoma mais comum que ele pode apresentar é sangramento na urina. Tá? Tem outras causas de sangramento na urina, entre elas causas que não são câncer também, como por exemplo infecção de rim, infecção de urina, pedra no rim ou pedra na bexiga ou pedra no ureter e também o próprio câncer de bexiga. Todas essas situações podem causar sangramento na urina. Não obstante, sempre que se tem um sangramento na urina, tem que ser investigado a causa. Então tem que ser feito exames de imagem, exames de sangue, exame de urina, para identificar isso daí. Isso pode ser um tumor de rim. E sendo um tumor de rim, um tumor de bexiga vai ser tratado de maneira adequada. E não tem uma relação, obviamente, quanto maior o tumor no rim, maior a probabilidade dele vir apresentar algum sintoma. Mas tem casos de tumores renais pequenos que, dependendo da localização no rim, podem já apresentar um sangramento. E tem tumores também muito grandes que, dependendo da localização no rim, podem não apresentar sintomas. Outros sintomas que os pacientes com câncer de rim podem ter é uma presença de dor na região lombar, nas costas, próxima onde fica o rim, dependendo se é do lado direito ou esquerdo, ou a presença de uma sensação de uma massa abdominal. Essa tríade, que é presença de massa abdominal, dor lombar
e sangramento na urina, é uma tríade, entre aspas, clássica de tumor de rim. Só que ela, infelizmente, ela está presente em apenas 10% dos pacientes. Um único sintoma, o mais comum, é como eu falei antes, que é o sangramento na urina, tá? Espero que tenha ficado claro. Uma outra pergunta, que na verdade eu até vou direcionar para a Carolina Pires, que eu queria que ela comentasse um pouco, porque a pergunta tem a ver qual a importância que o acompanhante tem no acompanhamento da consulta com o seu familiar ou amigo que vai na consulta com algum diagnóstico de câncer de rim. Então, Carolina, você pode detalhar o que o acompanhante deve fazer para ajudar mais no tratamento dos pacientes com câncer de rim? Bom, eu acredito que é muito importante ter um acompanhante junto nesse período que você ainda está sabendo o que está acontecendo, ou está num tratamento, vai fazer uma quimioterapia, vai tomar um medicamento via oral. O acompanhante é extremamente importante, porque às vezes o paciente está fragilizado, fica mais debilitado. Garantir que esse paciente vai fazer o tratamento de forma correta, acompanhar nos exames de imagem, na realização da quimioterapia, na verdade do imunoterápico, né, quando tem imunoterápico, o paciente fica debilitado, ele vai precisar muitas vezes entrar em contato comigo, com uma enfermeira, se ele tiver uma enfermeira ligada diretamente, ou com a equipe médica, e isso eu acho que o acompanhante ele fica bem com esse objetivo, né, de ter o contato direto com o paciente e com a equipe médica. Eu concordo com a Carolina, acho que isso é muito importante, porque inclusive eu mesmo falo para os meus pacientes, por vezes os pacientes vêm sozinhos na consulta, e uma das primeiras perguntas que eu faço é se eles têm acompanhante, se eles podem vir numa consulta futura com um acompanhante. Porque você conversar sobre câncer, principalmente nas consultas iniciais, onde você dá um diagnóstico de câncer, você vai discutir a evolução do câncer, como que o paciente vai evoluir, os potenciais tratamentos, os efeitos colaterais. Eu acho que é muita informação que você dá de uma vez para um paciente que está fragilizado e está recebendo um balde de água fria de informação, e geralmente são informações que não são muito agradáveis de serem escutadas. Então é sempre importante você ter um acompanhante para ajudar a suportar esse fardo ou essas informações que a gente está dando para o paciente. E também para ajudar o paciente a entender melhor o que está acontecendo com ele, com a saúde dele. Tá? Porque muitas vezes o paciente sozinho ele filtra algumas informações, assim, ele pega a informação que ele acha mais importante e esquece algumas. Isso é verdade. E às vezes o acompanhante, estando lá, ele fica com... Assim, até porque você até teria duas testemunhas ou duas pessoas que escutaram a mesma coisa. Diferentemente, de repente, o paciente está sozinho e ele volta numa consulta seguinte e fala, não, mas o doutor não falou isso para mim. Não, eu falei, eu pedi, eu orientei, pedi o exame, não sei o quê, mas por algum motivo que ele talvez não tenha ficado atento ou então estava fragilizado emocionalmente, talvez não tenha tido condições de ter uma atenção adequada ali. Então, o familiar ou o acompanhante, ele tem uma função, eu acho, primordial e bastante importante nesse sentido. Então, é sempre desejável que os pacientes, pelo menos no nosso ambulatório, eles venham com acompanhantes para ter melhor esclarecimento e orientação. Bom, uma outra pergunta que nós temos aqui é em relação aos exames para detectar o câncer de rim. Essa pergunta foi direcionada pela Elza Lira. Então, Elza, os exames, a partir do momento que a gente tem uma suspeita de um tumor de rim, o primeiro exame que a gente tem que fazer é um exame de imagem para investigar esse tumor de rim. E esses exames de imagem, via de regra, o exame de rastreamento muito fácil, pouco invasivo, seria um exame de ultrassom. Não é o melhor exame, os melhores exames, se a gente tem um ultrassom que mostra uma suspeita de um nódulo ou de um tumor no rim, a gente tem que partir, via de regra, para uma tomografia ou uma ressonância, que são exames de maior complexidade para avaliar o tumor de rim. E depois disso, em se confirmando o tumor de rim e dependendo das características do tumor de rim, do tamanho, da localização, entre outras características, a gente tem que escanear o corpo do paciente todo em busca de outros focos de tumor ou de focos que porventura tenham se espalhado para outros órgãos, por exemplo, pulmão, fígado, ossos, cérebro e assim por diante. Então,
não é incomum, muitas vezes, a gente pedir o que a gente chama de exames de estadiamento, que é para avaliar o grau de extensão do tumor. E nesse caso, incluir daí outros exames do corpo, como, por exemplo, uma ressonância de crânio, uma tomografia de tórax e uma cintilografia óssea. O PET scan, popularmente conhecido, que provavelmente é uma dúvida também de vocês, ele tem uma utilidade relativamente baixa em tumor de rim. Eu sei que muitos outros médicos acabam pedindo, mas não é um exame muito bem estabelecido na literatura médica para tumor de rim. Não é obrigatório, tá? E isso é uma pergunta que os pacientes trazem para a gente: doutor, precisa fazer um PET scan? Via de regra, não precisa fazer um PET scan. A gente sabe se virar muito bem com tomografia, ressonância, a gente se vira muito bem. Então, não é um exame obrigatório, como é em outras situações, em outros tipos de câncer, tá? Eu vou direcionar uma pergunta também para Carolina Pires aqui, que a Mariana Fernandes mandou. Ela faz uma pergunta em relação se você tem uma dica ou alguma dica de manejo quando o paciente sofre algum tipo de efeito colateral, genericamente falando. Bom, acho que se tratando de efeito colateral, o que a gente precisa é ficar sabendo o que está acontecendo. A gente sempre orienta quais são os possíveis efeitos colaterais, mostra a importância de comunicar esse efeito colateral, tanto para a equipe médica quanto para a equipe de enfermagem. Dependendo do efeito colateral, a gente consegue ter um manejo em casa assim, um pouco tranquilo. Até o paciente está com uma diarreia, ele já foi orientado na consulta o que poderia ter de efeito colateral. Muitas vezes eles vão com uma receita já para casa. Assim, se acontecer uma náusea, um vômito, uma diarreia, você tem que agir dessa forma. E se isso passar de uma certa quantidade, avisar a equipe. E caso isso não consiga ser resolvido em casa, avisar a equipe, que aí a gente vai conversar com a equipe médica e ver se esse paciente tem que vir para o pronto atendimento, não tem, e mostrar a importância dele avisar o efeito colateral assim que acontece. Porque tem alguns efeitos colaterais, principalmente ligados a uma das medicações, são os imunoterapia, que assim, não é uma simples diarreia, não é uma simples alteração de pele. São efeitos que vão piorar ao longo do tempo se a gente não for avisado. Tá, e assim, acho que é mais ou menos isso. Sim. Tem uma outra pergunta que eu vou abordar aqui, eu diria que é bastante complexa, mas eu vou tentar resumir ela bastante, que o Paulo Baroni pergunta sobre quais são os tratamentos para o câncer de rim e se é possível tratar com imunoterapia, que todo mundo fala muito bem da imunoterapia. Então, Paulo, resumidamente, o tratamento do câncer de rim, quando ele é localizado, ele não tem nenhum outro foco espalhado pelo organismo, o tratamento é cirúrgico, predominantemente. Eu tenho que tirar esse tumor do rim, quer seja com parte do rim ou com o rim por completo, seja uma nefrectomia parcial ou uma nefrectomia radical. A partir do momento que o tumor de rim está espalhado para outros órgãos, aí eu passo a ter a necessidade de fazer um tratamento sistêmico, como a gente chama. E quando a gente fala tratamento sistêmico, é qualquer coisa que caia na corrente sanguínea, quer seja pela veia, quer seja por comprimido oral. Desde 2004, 2005, foram introduzidos no mercado, inclusive no Brasil, uma nova classe de medicamentos que foi bastante eficaz e revolucionária no tratamento do câncer de rim, que é o uso dos inibidores de VEGFR, ou os inibidores de angiogênese, que são, via de regra, medicações orais que os pacientes tomam em casa. E é importante enfatizar que recentemente a Conitec, que é um órgão público da Anvisa, que regula o que é coberto pelo SUS ou não no Brasil, ela aprovou o uso dessas medicações no SUS, porque até então a cobertura dessas medicações pelo SUS não era universal, tá? Então eram basicamente em alguns centros regionais, onde tinham acesso e recursos financeiros para cobrir o custo dessas medicações, mas não era universal. O que a gente tem agora é que a Conitec ela padronizou essas medicações no SUS, então isso deve ser expandido o tratamento no SUS. Infelizmente, a imunoterapia ela ainda não está disponível no SUS, ela provavelmente vai demorar para ser coberta pelo SUS, mas ela já está disponível para os pacientes que têm cobertura por sistema privado de saúde, que é basicamente convênio no Brasil.
Então, a imunoterapia ela surgiu no Brasil desde 2015, mais ou menos, em câncer de rim. Ela também causou uma revolução no tratamento dos pacientes com câncer de rim e ela melhorou bastante a evolução dos pacientes de rim e, inclusive, a toxicidade dos tratamentos. Os pacientes que utilizavam a terapia oral com inibidor de angiogênese, eles tinham uma toxicidade maior do que a gente tem visto atualmente com a imunoterapia. E ela, de fato, tem revolucionado os pacientes que apresentam respostas, geralmente apresentam boas respostas, uma qualidade de resposta melhor, uma profundidade de resposta maior e uma duração da resposta maior. Então, a gente chama isso de qualidade de resposta. Mesmo comparando pacientes que respondem com os inibidores de angiogênese versus pacientes que respondem com imunoterapia, a qualidade da resposta com imunoterapia costuma ser superior à qualidade de resposta com os inibidores de angiogênese oral. E, inclusive, a qualidade de vida e a toxicidade dos pacientes tem sido assim. Eu queria que a Carolina comentasse um pouquinho, porque como ela acompanha exclusivamente os ambulatórios e ela me acompanha, na realidade, no ambulatório, então a gente tem bastante pacientes com tumor de rim e ela tem tido essa experiência de pacientes com tumor de rim com imunoterapia e com terapia oral. Então, é bastante notável essa diferença que a gente tem. Carolina? Na verdade, sim, a gente vê que existe uma diferença assim, em tolerância da imunoterapia e da terapia oral. Não que com a terapia oral o paciente não tolere. Na verdade, o problema da terapia oral é que a gente tem que garantir a adesão desse paciente à terapia oral. A gente tem que ter certeza que ele está tomando remédio, que ele não pulou nenhum dia, que ele toma sempre no mesmo dia, que não é quando ele se sente bem que ele resolve que ele não vai tomar mais o remédio que não está precisando. Respeita o jejum. Né? Respeita o jejum quando tem jejum e avisa os efeitos colaterais. A imunoterapia, como eu disse, ela tem efeitos colaterais também. São efeitos colaterais que pode vir com uma diarreia, com uma lesão de pele, que o paciente tem que ficar sabendo rápido o que está acontecendo. Mas a tolerância de uma imunoterapia para uma quimioterapia é assim completamente diferente. Os efeitos colaterais são completamente diferentes. O paciente que faz imunoterapia, ele tolera às vezes assim ciclos. Tem paciente que fez 25 ciclos, 26, 28 e ele consegue fazer com maior tolerância do que se ele estivesse fazendo uma quimioterapia que limita algumas coisas. Eu acho que a qualidade de vida do paciente que faz imunoterapia é superior ao que faz quimioterapia. Via de regra, sim, e a Carol tocou num ponto bastante importante, que é a diferença do que é uma terapia oral de uma terapia endovenosa. Todas as drogas, como eu comentei, de 2004, 2005, que foram introduzidas no tratamento do câncer de rim, que são os inibidores de angiogênese, que são drogas via de regra orais, elas precisam que o paciente tome todo dia essa droga em casa, ou por um ciclo de 14 dias ou 4 semanas, e interrompa 1, 2 semanas, e assim por diante. Depende da medicação, algumas exigem jejum, outras não exigem, e elas podem ter interações medicamentosas com outros remédios ou até mesmo com comida, então tudo isso precisa ser dado atenção. Então, e é mais difícil da gente garantir uma adesão do paciente a esse tratamento oral. Então, isso eu acho que é um dos papéis primordiais da enfermeira na assistência desses pacientes, é tentar se assegurar que o paciente tem feito essa adesão ao tratamento. Em contrapartida, as drogas endovenosas, geralmente o paciente recebe a droga na veia e ele volta depois de 2, 3, 4 semanas, dependendo da medicação que a gente faz, e a gente se assegura que o paciente vai estar recebendo aquela medicação endovenosa naquele determinado tempo. E hoje, todas as imunoterapias que nós temos no mercado para o tratamento do câncer de rim são endovenosas, então a gente talvez consiga assegurar uma adesão maior do que as terapias orais. Mas as duas têm a sua grande validade e o seu grande benefício, mas a imunoterapia ela tem ganhado muito espaço recentemente no tratamento de vários tipos de tumores, entre eles também o câncer de rim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Adriano Alves de Carvalho, ele pergunta também quando é indicada a quimioterapia para o câncer de rim. Então, Adriano, a quimioterapia propriamente dita, eu não sei exatamente o que você quer dizer quimioterapia, mas se você está falando de quimioterapia, o que se sabe, o que se conhece como quimioterapia, por exemplo, para câncer de cólon, para câncer de pulmão, para câncer de mama,
Esse tipo de quimioterapia a gente não usa em câncer de rim. O câncer de rim é uma doença onde já se testou vários tipos de quimioterapia e a quimioterapia clássica, que cai cabelo e assim por diante, não se utiliza em câncer de rim. Felizmente ou infelizmente, mas o câncer de rim é uma doença que não respondeu, historicamente falando, bem aos tratamentos com quimioterapia que foram tentados na literatura médica. Então hoje, via de regra, quimioterapia não serve para câncer de rim. Tá? Então essa é a resposta que eu tenho para você. Bom, a Laís Capelari, ela pergunta também sobre quais são os efeitos colaterais dos tratamentos. Eu acho que a gente já falou mais ou menos um pouco, mas eu vou resumir. As imunoterapias, elas via de regra têm efeitos imunológicos, como a gente chama, que são efeitos que são decorrentes da hiperestimulação do sistema imunológico do paciente. E o sistema imunológico do paciente acaba atacando órgãos sadios do próprio paciente. Por exemplo, se pega o cólon, pode dar uma inflamação no cólon, que a gente chama de colite, e essa inflamação no cólon pode levar a uma diarreia, por exemplo. Se pega o pulmão, causa uma inflamação no pulmão, dá o que a gente chama de pneumonite, e essa pneumonite pode levar a tosse, falta de ar, febre e assim por diante. Uma das coisas mais comuns que acontece com as imunoterapias é uma reação na pele, onde ocorre o que a gente chama de uma inflamação na pele, dá uma dermatite. Para quem já teve dermatite sabe do que eu estou falando, que fica umas plaquinhas vermelhas na pele, dá um pouco de coceira, mas geralmente isso não causa grandes problemas ao paciente, isso geralmente é autolimitado, melhora com creme hidratante ou com creme de corticoide, alguma coisa mais simples, tá? Entre outras coisas, tem coisas mais raras que podem acontecer com a imunoterapia, mas via de regra é isso daí. Por outro lado, os tratamentos orais, inibidores de angiogênese, via de regra, a família desses remédios, elas causam geralmente fadiga, pressão elevada e às vezes pode causar uma toxicidade no rim, no fígado, perdão, aumentando as enzimas hepáticas, porque são drogas que são metabolizadas no fígado, e podem causar também diarreia, entre outros sintomas que podem ocorrer. E geralmente, como são drogas que são tomadas por muito tempo de maneira contínua, a qualidade de vida num paciente que está constantemente fadigado e constantemente tendo diarreia aqui e acolá, geralmente o paciente fica de saco cheio de ter essas toxicidades. Então, como a gente comentou anteriormente, a qualidade de vida dos pacientes com essas drogas orais acaba sendo pior. Não é para dizer que essas drogas orais não valem para nada e não servem para paciente. Eu tenho pacientes que estão usando, por exemplo, Pazopanib há 3 anos e meio, 4 anos, por exemplo. Inclusive hoje a gente tentou combinar com o paciente para vir aqui para participar dessa live. Infelizmente não foi possível, o paciente não teve agenda disponível para vir aqui, mas é um paciente meu que está há 4 anos e meio usando uma medicação oral e está indo muito bem, obrigado. Tá? Tem uma outra questão aqui que eu vou direcionar para a Carolina, que a Ana Mendonça pergunta se o paciente precisa de algum preparo antes das sessões com tratamento via venosa. Carolina? Preparo no que se diz respeito a jejum, não posso comer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa específica na hora da aplicação, não. O que esse paciente precisa de preparo é assim, laboratorial, a gente tem que ver exame de sangue dele antes de todas as aplicações, ver se está tudo bem, se não tem nenhuma alteração imunomediada, se esse paciente está bem para fazer a aplicação que a gente sabe que vai causar algumas coisas. Se ele tem um acesso venoso de qualidade, se a gente não precisa pedir para passar um catéter, mas preparo na aplicação, eu posso comer, jejum, essas coisas não precisa. Acho que o preparo é mais exame laboratorial mesmo e garantir que ele tenha um acesso venoso de qualidade. Isso mesmo. Isso é interessante, porque nós médicos, a gente não dá bola para acesso venoso, a gente só prescreve o remédio, aí bate nas enfermeiras lá no centro de infusão e nós falamos, doutor, tem que passar um catéter, não tem jeito, acesso venoso é péssimo. Então isso é um preparo, se a gente pode dizer dessa maneira, que realmente é bastante válido com as enfermeiras. A experiência delas de avaliar a rede venosa no braço do paciente é muito maior do que a minha, ou dos médicos de uma maneira geral, até porque elas lidam com isso diariamente com os pacientes. Vamos lá, o Maurício Santos pergunta, faz o seguinte comentário, que ele tirou um rim
e ele pergunta se ele pode praticar esportes normalmente. Bom, Maurício, via de regra, a retirada de um rim, graças a Deus nós temos 2 rins, então a gente pode viver com um rim, e os esportes podem ser realizados normalmente. Inclusive, talvez como curiosidade, caso vocês não saibam, o Pelé só tem um rim. Ele falou isso recentemente, alguns anos atrás, ele teve que tirar um dos rins dele na juventude. Eu não sei exatamente a causa que ele retirou um rim, mas ele está com um rim até hoje e vive normalmente, foi um grande atleta e campeão em várias coisas aí. Então é possível você levar uma vida normal com um rim só. É óbvio que é importante também você tomar cuidado desse rim, então você vai ter que talvez evitar outras coisas que possam agredir o rim, por exemplo, como diabetes, pressão alta, colesterol, drogas que eventualmente sejam mais tóxicas para o rim. Tudo isso daí tem que ser evitado e tem que ser melhor controlado. Então, tão importante quanto você ter hábitos de vida saudável é você, de repente, se tiver um diabetes, é melhor controlar isso rigorosamente, tiver uma hipertensão, tem que controlar isso rigorosamente, porque todas essas comorbidades, como a gente chama, elas levam a falências renais. Inclusive, uma das causas principais de insuficiência renal crônica no Brasil é hipertensão e diabetes. Então, se você já tem só um rim, você tem que ficar muito de olho em controlar essas outras comorbidades aí, tá? E o Gonçalo Souza, ele também pergunta se pedra no rim pode se tornar um câncer. Bom, Gonçalo, propriamente dito, a pedra no rim não vira câncer, tá? A pedra é pedra, ela tem um componente, geralmente pedra de cristais de cálcio e outros tipos de cristais de oxalato de cálcio, mas via de regra ela não vira câncer. O que ela pode causar, na realidade, é um processo inflamatório crônico no rim, no ureter, na bexiga. E este processo inflamatório crônico ou infecção crônica de repetição, aí sim isso está relacionado ao aumento da incidência de câncer de rim. Tá? Mas a pedra propriamente dita, esporádica que as pessoas têm, não está relacionado com câncer de rim, não. Tá? Fique tranquilo em relação a isso. Bom, deixa eu selecionar alguma outra coisa aqui. O Matias Marim, ele pergunta se não beber água suficiente pode causar câncer de rim. Então, Matias, não há nenhuma correlação muito clara entre você não tomar água e isso levar a um câncer de rim. Então, essa não é verdade, tá? O que a gente sabe é que tomar água faz bem para todo mundo, você se mantém hidratado e é importante você se manter hidratado. A desidratação crônica, ela pode levar a um trabalho, digamos, forçado do rim em preservar a água e eventualmente até favorecer algum tipo de insuficiência renal crônica, alguma coisa assim. Então a gente até diz para os pacientes que tem só um rim, por exemplo, ou que tem para tentar tomar bastante água e manter o rim bem hidratado. Então, e a gente previne talvez uma perda da função renal nessa situação, e prevenindo uma perda da função renal talvez consiga prevenir algum tipo de câncer rim no longuíssimo prazo, mas no curto prazo não tem nenhuma relação entre tomar pouca água e ter câncer de rim, tá certo? Eu vou ter uma pergunta que eu vou direcionar aqui para a Carol e depois eu também posso comentar um pouco, que a Natália Silva, ela pergunta se é normal o portador de câncer de rim, no caso, ir várias vezes ao banheiro e sentir muitas dores na hora de urinar. Carol, você pode comentar um pouco? Bom, Natália, sentir dor ao urinar não é normal. Eu acho que se sente dor ao urinar, é bom investigar e ver qual a causa, se existe uma causa diagnosticada para acontecer isso. Ir ao banheiro, muitas vezes, eu também acredito que não, pelo menos a gente não tem, não conversa, não falam pra gente isso, não. Não é normal, você vai no banheiro a quantidade normal de água que você bebe. Não é porque você tem um câncer de rim que você vai mais ou menos no banheiro. Agora, sentir dor para urinar, precisa investigar, fazer um exame de urina, ver se está acontecendo alguma coisa, ultrassom, coisa do tipo. Como a Carol comentou, dor para urinar não é normal. Eu acho que se você tem dor, você tem que ter uma causa desta dor. Do ponto de vista de cânceres de uma maneira geral, é mais comum os pacientes com câncer de bexiga, na bexiga, ter algum desconforto para urinar. Quer seja o que a gente chama de uma urgência miccional, ou ter que ir ao banheiro com uma maior frequência, ou ter uma sensação de ardência
para urinar. Isso é mais comum em quem tem tumor na bexiga, que não tem nada a ver com tumor de rim. Por outro lado, vou dar um exemplo. Se você tem um tumor de rim que causa sangramento e você forma coágulos na urina, estes coágulos eles podem causar sintomas no momento de urinar e pode dar um certo grau de desconforto. Mas, novamente, aí é culpa dos coágulos, que tem que ser tratado, tem que passar uma sonda, fazer hidratação e assim por diante. Mas, via de regra, não é normal ter dor para urinar. Se tem dor, tem alguma coisa errada e tem que ser tratada. Uma das coisas mais comuns, como a Carol comentou, é a infecção urinária. Então, a gente tem que tratar ou tem que investigar a colher urina, ver se tem infecção urinária, se tiver suspeita tratada, antibiótico, assim por diante. Então, mas não é normal você ter dor para urinar, não, tá? A Juliana Queiroz, ela faz uma pergunta pessoal, ela informa que o pai dela foi diagnosticado com câncer renal metastático e iniciou o tratamento com imunoterapia. Ela pergunta se é possível a cura com este tratamento. Bem, Juliana, essa é uma pergunta muito interessante e que eu sou entusiasta, vamos dizer assim, da imunoterapia. E eu acho que o que a imunoterapia permitiu fazer com os pacientes com câncer de rim é oferecer uma oportunidade de eventualmente a doença entrar em remissão completa. A gente não gosta muito de usar a palavra cura inicialmente, porque para usar a palavra cura a gente precisaria ter um segmento de pacientes tratados na literatura médica de longo prazo, por exemplo, 10, 15, 20 anos. E a gente não tem esse tempo na literatura médica de tratamento com imunoterapia em câncer de rim. O que a gente sabe é que os estudos mais iniciais com imunoterapia em câncer de rim têm observado que uma proporção relativamente pequena, mas não tão pequena, de pacientes atingem resposta completa com a imunoterapia e permanecem em resposta completa mesmo sem a imunoterapia. Então a gente às vezes arrisca dizer se esses pacientes não possam até mesmo estar curados. Então eu tenho alguns pacientes que estão nesta situação atualmente. Eu lembro de cabeça pelo menos 2, 3 pacientes que eu tenho que estão nesta situação, que atingiram resposta completa, pararam a imunoterapia e um deles está agora há 2 anos longe da imunoterapia, sem tratamento nenhum e que a doença ainda não voltou até o momento. E um outro paciente que completou 2 anos de tratamento com imunoterapia e que parou recentemente o tratamento e eu espero que não volte mais a doença dele, mas ele vai continuar sendo monitorizado com exames de imagem periódicos a cada 3, 4 meses, dependendo da orientação do médico do seu pai, e em busca de alguma recidiva ou de manutenção da resposta completa. Mas essa chance sim existe. Infelizmente, ela não ocorre na maioria dos pacientes, mas a gente sempre almeja ou torce para que todos os pacientes, ou que o maior número de pacientes atinjam essa resposta completa. Então, esse é um dos nossos objetivos primordiais quando a gente está tratando um paciente. Vamos lá, a Márcia Gomes, ela pergunta em que casos de câncer de rim é indicado transplante de rim e é fácil encontrar doadores. Márcia, na realidade o transplante de rim ele não é feito via de regra em pacientes que têm câncer de rim. Eu vou te explicar por quê. Porque os pacientes que têm câncer de rim, eles têm o câncer ele tem uma relação de recidiva ou de um risco de voltar relacionado com a imunologia do paciente. E sempre que a gente transplanta um órgão, qualquer órgão que seja no paciente, a gente precisa dar remédios para diminuir a imunidade do paciente, para evitar a rejeição a este órgão. Então vamos supor que, por exemplo, eu e a Carol, a gente seja compatível do ponto de vista de transplante e ela doe um rim para mim. Eu vou ter que tomar remédios imunossupressores o resto da minha vida para evitar que eu rejeite o rim dela, ou vice-versa, tá? Então, os pacientes que têm câncer de rim, eles geralmente não são candidatos a transplante de rim. Eventualmente, eu posso achar um caso excepcional, um paciente que teve que tirar os 2 rins e ele está anéfrico, como a gente chama, ou seja, não tem mais nenhum rim. E aí ele tirou algum rim por algum tumor de rim
e ele está há muito tempo longe do tumor de rim dele, nunca teve recidiva, talvez poder-se-ia considerar a opção de transplante para esse paciente. Entretanto, essas são provavelmente indicações bastante individualizadas que precisam ser pensadas. Em relação a doador, aí depende se o doador é vivo, se ele é aparentado, o doador vivo tem que ser aparentado. Se ele não for aparentado, tem sempre um risco de comércio de órgãos. Ou doador cadáver, que é de pacientes que eventualmente por algum tipo de acidente ou alguma outra complicação, eles têm morte cerebral e aí acaba sendo um doador que a gente chama de doador cadáver. Mas os doadores cadáveres têm uma lista pública e aí tem que ser respeitada essa lista. Doador vivo aparentado geralmente não tem lista, basta você encontrar alguém que seja compatível com você, tá? Bom, pessoal, eu acho que era isso que nós tínhamos para conversar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado mais essa live, esse Tira Dúvidas do Instituto Vencer o Câncer. Futuramente a gente vai estar de novo com vocês, com outros episódios e com outros tipos de discussões. Eu queria agradecer a vocês, queria agradecer em especial a Carolina, que se dispôs a vir aqui participar dessa live. Obrigado, Carolina. E acho que é isso. Muito obrigado e até a próxima.